muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Encontro com a Verdade, na sua rádio Amizade FM, 91.1 MHz no dial do seu rádio. Também com transmissão ao vivo pelo nosso canal no Facebook. A direção geral é de Daniel Quintana. Apoio técnico, Henrico Salvatore. Participação como colaborador permanente, professor José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha. Apresentação, Cláudio Omar Pereira da Cunha. Apoio cultural, Jaques Oliveira, Negócios Imobiliários. Dr. Cláudio Omar Pereira da Cunha, terapeuta complementar de saúde. César Silva, distribuidor Ultragás. A estes que nos apoiam para manter o Encontro com a Verdade no ar, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Estamos recebendo a visita do vereador Silvio Noitzling, a quem convidamos para que puxe uma cadeira e se junte a esta roda de amigos. Hoje o nosso convidado é uma figura a quem nós dedicamos o maior apreço, consideração e respeito. Eu costumo, quando me refiro a homens como nosso convidado, dizer que são verdadeiramente homens de Deus. Quem conhece a história do nosso convidado sabe que ele sempre pautou a sua atuação na comunidade canguçuense pela ética, pela moralidade e por uma religiosidade pura, no entanto eclética, na medida em que respeita todas as demais igrejas cristãs que integram a religiosidade do povo de Canguçu. Um homem também sofrido. Nem por isso deixou de estampar um sorriso de esperança com o qual ele acolhe as pessoas que o procuram da forma mais amável e mais cristã possível. Estou me referindo ao pastor reverendíssimo Herbert Vai do Chá, que hoje é nosso homenageado aqui no Encontro com a Verdade, na sua rádio Amizade FM, com a finalidade de expor para os nossos ouvintes o significado do 31 de outubro para o mundo cristão, o significado da reforma protestante, a reforma capitaneada por Martim Lutero. Passamos de imediato a palavra ao nosso convidado para a sua saudação aos nossos ouvintes. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Amizade. Depois de tantos rasgados elogios, fica difícil dizer alguma coisa assim de cara, né? Assim de peito. Fiquei surpreso quando o meu amigo e vereador Silvio nos convidou para estarmos aqui, nesse momento, nesta rádio, para falar sobre a data de hoje, né? Daí eu me prontifiquei prontamente, né? Estamos aí para falar sobre isto. E nós temos esse feriado municipal conseguido, né? Pelas três vertentes fortes da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, a Igreja Protestante, também chamada Igreja Evangélica Luterana Independente, que é o maior número de pessoas que compõem esta denominação aqui em nosso município. Ela é campeã de participantes, né? E a IELB, que faz parte da nossa vertente, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é a segunda maior, e a terceira e a última em números é muito raro, porque ela é muito maior que a nossa, a igreja chamada de Confissão Luterana do Brasil. Então temos as três vertentes. E existe na praça central nossa de Canguçu
esse documento, esse monumento muito bonito, muito majestoso, que forma, então, esta data que a gente comemora sempre neste dia, como é feriado, né? Para a gente lembrar o que é a reforma. Qual é o motivo principal da reforma chamada luterana aqui em nosso mundo? O dia 31 foi o dia, o marco inicial em que Martim Lutero, que era padre da Ordem dos Agostinianos, da Igreja Católica, ele não aguentou mais, porque havia muita trapaça, havia muito afastamento, inclusive da própria Igreja Romana, do cerne da Palavra de Deus. Então ele, como padre, e não conseguindo sozinho fazer nada, mas sempre com a sua tenacidade de falar a Palavra de Deus, ele conseguiu mexer com as estruturas. Foi muito difícil, né? E ele, então, no dia 31, ele disse, não aguentou mais, ele disse, agora eu tenho que colocar em público, por que eu estou assim tão descontente com a amada igreja minha, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a vertente cristã, né? A verdadeira vertente cristã da Igreja Cristã, junto com a Igreja Ortodoxa, isso é outros 500, né? Já em 1000 e pouco já foi feita uma cisão, né? Então, desde dia 31 de outubro de 1517, então Lutero disse assim, não dá mais. Eu preciso colocar bem claro que até estão vendendo o perdão de pecados por dinheiro, as indulgências, né? Então, essas 95 famosas teses dele foram publicadas. São famosas até hoje por isso, né? E tem como cerne principal chamar o povo ao arrependimento verdadeiro. Ele se arrepender de seus males diante de Deus e não diante só de pessoas e da estrutura da igreja. Não é a igreja que é mais importante, é a palavra de Deus que é mais importante. Então, ele fez esse desafio. Isso custou muito caro a ele. Ele sofreu bastante, mas conseguiu vencer, porque ele anunciou a todos, né, que é necessário que o pessoal volte realmente à palavra verdadeira de Deus e não volte a adorar as estruturas e ser conivente com as estruturas que se desviam, às vezes, dos seus objetivos, né? Então foi esse marco principal. E as 95 teses, elas refletem. Nós não podemos dizê-las todas aqui agora, né? Sim. Mas o temário principal dessas teses é o arrependimento, chamando o povo de Deus ao arrependimento. E quem é que não precisa ser chamado para o arrependimento? E sempre dizer que eles sempre têm chance e a voltar, depois de arrependidos para Deus, serem considerados pessoas boaníssimas, né? Pessoas boas, que estão diante de Deus perdoadas e também estão prontos para tocar para frente a vida diante do ser humano, da sociedade. Muito bem. Esta, então, é a palavra do nosso convidado, pastor reverendo Herbert Weibuchar. Eu quero, antes de passar a palavra aos demais da mesa, registrar já a participação da Liane Neufeld-Helbig, do Breno Dravans, do Venusino Schultz, do Pedro Valnei Cunha e do Paulo Coutinho, além de outras pessoas que já estão interagindo com a gente, Marley Santos, Delva Maria Lacerda, Elaine Ferreira e Hamilton da Costa Cardoso. Professor Cunha, sua saudação inicial e depois vamos viabilizar ao nosso estimado vereador Silvio Sling também a participação aqui na mesa. Gilmar, uma tarde chuvosa, mas sempre prazerosa, a gente pode discutir, se inteirar, relembrar e crescer intelectualmente. E toda vez que temos uma pessoa no nosso meio que contribui com isso, o tempo lá fora não interessa muito, a gente fica muito feliz. Então, que o senhor seja bem-vindo aqui, numa data tão importante. A humanidade está em constante movimento. Heráclito de Éfeso já dizia que o homem não entra no mesmo rio duas vezes. Não é o mesmo homem e não é o mesmo rio. E Lutero tem uma grande parecência com uma pessoa nossa contemporânea, que é o Francisco, né? Sim. Porque o Francisco hoje, o Papa Francisco, está fazendo uma reforma sem desmanchar. A Igreja Católica passa por esse momento
até porque aconteceu algo muito importante na Igreja Católica, a gente não podendo deixar de citar, que nós temos 2 papas nesse momento. Né? É verdade. E não é à toa que um papa alemão se retira, vai morar na casinha dos fundos, e o outro Papa Francisco é avisado que também deve ficar na casinha dos fundos, não fica na casa principal porque é meio complicado. E sabemos de muitas pressões do Papa Francisco. Mas a reforma luterana, ela foi extremamente importante não só para os luteranos, mas para o mundo cristão. E a Igreja Católica parece que mesmo perdendo uma parte naquela época, que hoje consegue se ver que não perdeu nada. O cristianismo se aperfeiçoou. Se aperfeiçoou com a reforma. Com a reforma. E essa contraposição é extremamente importante e melhora as condições a qual nós temos hoje de discutir a questão teológica. Há um desenvolvimento nesse sentido e um reconhecimento do pensamento. Um pensamento que vem lá do mundo de Platão e que nessa questão religiosa vem trazendo com seus teólogos. E é importantíssimo que se pare para pensar e conversar sobre isso. Acho que o nosso programa será muito interessante nesse sentido. Muito bem, professor Cunha. Um depoimento aqui do nosso grande amigo, que já nos deu a oportunidade de vir algumas vezes aqui, sempre nos engrandece com a sua cultura, Dr. Adriano Teresa Mota. Na chamada que nós fizemos para o programa, foi feita ontem à noite pelo meu filho, ele se refere assim, pastor, grande pastor e excelente vizinho. Sucesso para a emissora, especialmente para teu prestigioso programa. Abraço para o amigo e para o filho Henrico. Retribuímos, Adriano, com certeza, nós todos aqui, retribuímos pela admiração que temos por ti. Também luterano, homem de fé, e o justo se salvará pela fé. Esse é o grande ensinamento de Lutero e de Paulo, né? Vereador Silvio Matzling, nosso amigo e meu irmão, a sua saudação. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Amizade. Para mim fica difícil ter 3 pessoas ilustres na minha volta. Poderia dizer que eu seria leigo. Poderia dizer não, sou leigo perante a sabedoria dessas 3 pessoas. Mas me alegro por Deus ter me concedido a amizade dessas pessoas. E com essas pessoas eu tenho aprendido muito. E muita coisa que tem servido dentro da minha vida, dentro dos meus conhecimentos e dentro do meu propósito, dentro do meu andar. Uma coisa que eu nunca esqueço, sou luterano, a minha fé foi implantada na Igreja Católica. Eu fui batizado na Igreja Católica, né, com o nome do mesmo Deus que a gente defende hoje. Né? E se me permite, pastor, eu hoje, antes de sair de casa, eu peguei a Bíblia e abri e achei um trechinho importantíssimo que eu gostaria de deixar hoje, nessa data de hoje, uma pequena mensagem a todos os ouvintes e a todo o pessoal que está ali escutando. Com certeza, a nossa permissão é permanente. Né? Eu abri hoje a Bíblia antes de sair de casa e me deparei no Salmo 10, os versículos 3 em diante, né? Pois o perverso se gloriar de sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São propósitos os caminhos dele em todos os tempos. Muito acima e longe dele estão os teus juízes. Quantos aos seus adversários, ele e a todos trata com desprezo. Pois lá no seu infinito diz: sereis abalado.
de geração nenhuma sobrevirá. Então, quem usa a palavra de Deus, quem usa os ensinamentos de Deus, não precisa se abalará, porque está protegido pela mão de Deus, né? E é essa a nossa função, é o nosso trabalho, é levar Cristo a todos nessa terra. Muito bem, meu vereador. É uma enorme satisfação tê-lo aqui nesta mesa, hoje com a presença do nosso estimado Herbert Vai do Chá. Eu ontem fiz uma publicação, e com isso faço uma deixa para que o nosso convidado comente, homenageando a data. Faço aqui minha homenagem aos luteranos de Canguçu e região, pelo Dia da Reforma, que é comemorado amanhã, no caso hoje, 31/10/2018. A cristandade avançou muito com a ousadia e a coragem de seu líder Lutero, na medida em que enalteceu a fé, com letra maiúscula, como um instrumento de salvação. Parabéns, ISLB, IALB e a Igreja Evangélica Luterana Independente. Dentro deste contexto, por mim colocado, por favor, faça algumas considerações, pastor. É importante a gente ter o reconhecimento de que realmente a pessoa de Lutero é muito importante, como se destaca. Alguém até me disse, um grande católico disse assim, puxa, Lutero não devia ser a pessoa do século, só devia ser do milênio. Tipo, vamos baixar a bola. Ele mesmo não gostaria que fosse assim, ele mesmo bateu muito contra exaltar as pessoas, né? E fazer com que se construa estátuas, né? Como fazem aqui, normalmente as pessoas querem ser engrandecidas e ter estátua. Né? O que vou fazer? Nada contra, né? Eu apenas fiz só minha sepultura, também está pronta, né? Também minha filha ainda sepultada no cemitério, então eu já fiz, né? Mas isso é secundário, isso é passageiro, né? Porque é importante ter a concepção de que a igreja não é uma coisa que se deve misturar com o próprio governo até. Que essa foi a grande defesa de Lutero, né? Ele falou que ia falar alguma coisa sobre isso. A independência da igreja do Estado, ou seja, a separação, não a independência, não estão no mesmo saco. E sabe que quando a igreja sempre se envolveu com governos, a gente achava que em 345, eu vou recordar um pouquinho a história, né? Em 345, o primeiro concílio de Trento, veja bem, isso é muito claro. Ali, a igreja cristã, a igreja apostólica, católica e cristã, romana, né? Ela ficou tão contente que até o imperador Constantino foi convencido a ser cristão. Achavam que, está solucionado tudo. Se vimos que não é bem assim. Essa mistura de igreja e Estado, e se mistura assim desse jeito, e se faz favores para cá e para lá, isso não faz bem. Por isso que é muito bom que nosso governo agora já não é ligado à igreja como tal, é um reino diferente. Até Lutero conseguiu colocar o reino da esquerda, é o reino da igreja, é o reino da direita, é o reino do poder temporal. Então fez essa colocação muito clara e conseguiu fazer com que isso se realizasse também neste mundo. Uma das grandes verdades que ele conseguiu, claro, mas que ainda confunde muito. E em diversos momentos a gente tem que ter um certo cuidado, sabe, que quando agora a gente tem o resultado, não entra na parte da eleição do presidente da República, né? Então foi muito exaltado e muito colocado como ele sendo um grande homem evangélico. Até colocou como lema lá o versículo, a verdade vos libertará. Que verdade? Verdade é Cristo, e não a verdade dos seres humanos, né? Sim. Então tem que ter cuidado, porque não misturar essas coisas. Eu acho que é até perigoso, quando há esse poder muito forte, essa ingerência muito forte, até de igrejas, querendo comandar até o próprio mundo civil. Então é bom a gente ter já esse ensinamento que Lutero nos deixou, que deve ser separado. A igreja não deve ser misturada com o Estado, né? O púlpito é uma coisa, né? O palanque é outro, né? Eu posso dizer porque eu tenho experiência que até fui candidato já também a um partido político, mas sempre isso é coisa menor. Até confundir, o que é isso, né? Não, nunca misturei púlpito com palanque, e não pode ser misturado. E nunca
fiz essa misturama toda, né? Claro, o nosso projeto também ficou numa eleição só, a gente colaborou para ajudar aqui em Canto do Sul, por isso a gente foi muito bem identificado, né? Mas também muito criticado por isso, né? Mas foi muito arrojado isso, porque o Estado e a Igreja são de fato separados, né? Só que eu, como pertencente a uma igreja, eu tenho liberdade. Eu não faço voto de pobreza, como faz a Igreja Católica. O padre não pode nem casar. Alguns, né? É. Tem alguns lugares, né? Mas tem muito preso a votos, né? Não, a pobreza também. A né? pobreza também, pelo menos entre 3 aspas, padres né? ricos. Né? Pois é verdade. É essa incoerência muito forte, assim. Então, isso aí, essa é uma lição que tem que ficar muito clara assim, para nós, até no nosso próprio país. Nós temos que cuidar um pouquinho sobre essa misturama que nós temos aí de igreja, e especialmente aquela força dos evangélicos, né, que acham que eles mandam até no próprio Deus. Eles dizem, eu ordeno, Deus tem que ouvir e escutar. Isso é uma coisa que o diabo sempre foi muito contra. E não deixou nunca dar o recado também. Olha, em 1525, quando estourou a guerra dos camponeses, né, no começo ele foi a favor dos pobres que eram explorados, né, mas depois, quando viu que descambou para a parte só política e assim de palanque, né, ele foi contra, e foi muito criticado. Ele também não deixou de dizer que ele também seria o perfeito, né? Ele sempre disse que pode haver o erro. A gente faz as coisas sempre para o bem daquele menos afeiçoado, né? O que está mais pobre, né? Ele sempre defendeu esses, né? Mas depois ele até ficou muito chateado quando houve essa mortandade, né? Em que ele afrontou até o poder temporal, né? Dos príncipes. Naquele tempo era diferente, eram monarquias e condados e principados, né? Mas eram também aqueles que mantinham até a própria estrutura do colégio, da aula dele, a Universidade de Wittenberg. Tudo estava assim, isso é muito assim, muito próximo, muito ligado, mas ao mesmo tempo deve ter uma separação. Não misturar essas coisas nesse sentido. Isso é um temário muito importante, é uma discussão sem fim, né? Se a gente chega a esse ponto, né? A gente poder dizer que, olha, a igreja tem o seu papel para fazer. Sempre anunciar a palavra de Deus, ela tem que ser a mais importante. Não as nossas estruturas, né? Não os nossas resoluções, e que se misturam muitas vezes com o Estado. Então tem que ter o espírito sempre de a igreja verdadeira, que é a igreja, vamos dizer, a verdadeira. O que é a igreja verdadeira? Verdadeira é aquela que de fato escuta e ouve a palavra de Deus. Porque aquela que depois não escuta e não segue a palavra de Deus não é verdadeira. Só porque ela é decretada como verdadeira, não existe, né? E todo mundo que se acha que é bom de igreja, é igrejeiro, ele acha que é verdadeiro. Ele é verdadeiro, não? Nós não somos verdadeiros. Ninguém por natureza o é. Por isso precisa daquilo, fundamento da reforma. Que precisa chegar bem claro diante da pessoa, dizer, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus. Eu sou uma pessoa, um servo humilde, que sempre tem que dizer assim, Deus me ajude e me faça com que eu perdoe aquelas maldades que estão dentro de mim. E ninguém escapa disso. Ninguém é santinho. Ninguém é santo sem pecado. Por mais que alguém pratique a santidade e a vida santa e faça obras, né? Ele não consegue chegar até aqui na terra, não. Depois, quem sabe, na eternidade, sim, quando ele confiou naquilo, Deus o conduz no lugar certo. E também não sabe como é que vai ser lá, né? Isso é tão misterioso, tão grandioso, que ele não sabe. Mas é um temário sempre importante que a gente faça isso bem claro, essa diferença, né? Entre igreja e Estado. E eu espero que no Brasil a gente tenha, de fato, um caminho até como de paz, porque ouvi muitas pessoas dizendo que, olha, eu vou votar no presidente que foi eleito, mas eu tenho medo. Então, vai votar com medo? O voto é tua arma, tu tem que fazer a coisa certa. Escolha certa, então. Se não der certo agora, 4 anos, vamos mudar, então, quem sabe, tá aí, vamos fazer política partidária. Não, e se não der certo, se apeia também, né? Não é o primeiro, não vai ser o último, né? Então, eu digo, acho que aí é uma confusão muito grande e Lutero ensina muito nesse sentido. Que ele deve fazer essa separação clara de palanque e púlpito. Não deve haver essa mistura, mano. Quando há muita mistura... Um exemplo clássico de que isso é perigoso é a teocracia islâmica, né? É claro, mas que perigo, né? Em nome de Deus, matam gente, praticam terrorismo, e tudo em nome de Deus. Em nome de Deus também aquele Jim Jones, que era da igreja, também uma das pentecostalistas lá dos Estados Unidos, e fundou naquela colônia ali nas Guianas, né? O que fez? Suicidou-se mais de 1000 pessoas, por ordem dele. O que é isso? Em nome da igreja, em nome daquele que é o servo verdadeiro,
que é isso, né? É verdade. É um desvio muito grande nesse sentido, né? Pastor, só um momentinho, quero Sim. fazer referência aqui Sim. a alguns comentários. Pedro Valnei Nunes nos manda um abraço especial Sim. ao primo, professor José Luiz Rodrigues da Cunha. O professor Dunga também está com a gente, acompanhando, dizendo o seguinte, acompanhando um pouco da história contada por amigos. E bom, nosso estimado Hélio Turufo Repke, a ele e Barreni, um grande abraço. Ele diz: olá, doutor Cláudio Omar, o programa está ótimo, que Deus te abençoe. Abraços, abençoe a vocês também. Mestre Nunes, estou ligado e acompanhando esse programa e essa grande entrevista com este grande pastor histórico de Canguçu, um homem muitíssimo usado por Deus. Abraços e belo programa. Muito bem. Faço minhas as palavras do mestre Nunes e retribuímos a ele. Professor Cunha, sua intervenção agora no mérito. É muito importante isso que nós estamos começando a conversar, mas que o pastor coloca de forma muito clara, porque nós estamos sendo um processo eleitoral impregnados disso, né, pastor? Por mais que a gente não queira tocar exatamente, mas todos nós saímos, quem ganhou, quem perdeu, saiu tenso da situação, né? E ninguém, como o senhor coloca, com confiança no seu petiço. O que ficou na caixa ficou, o que saiu correndo, nós estamos vendo se ele vai pegar a caixa reta, para que lado ele vai enveredar. Para ter um assunto assim mais popular, para não ser... até para não entrar em mais detalhes. É verdade. Então tem que dar tempo ao tempo. Sem esquecer que o nosso presidente ainda é o Michel Temer. Ele conseguiu se esconder nesse momento que nem se fala mais. O pessoal está tão assustado que tu diz: olha o bicho, tu diz, qual deles? É que nem uma bruxa, né? Hoje é a bruxa. Hoje é o dia do... Então é muito interessante isso, e também a gente tem que fazer aqui também a referência à linha protestante de cultura e trabalho, porque nós temos uma posição colocada por Lutero de que o trabalho dignifica o homem. A Igreja Católica não tem uma postura tão clara nesse sentido, e até tem uma citação que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já o Lutero diz que o trabalho dignifica, então ter riqueza não é pecado. Claro que não. E foi esse um dos grandes pontos, né? Tanto que Lutero fugiu quando publicou as suas teses, e ele se dirigiu a uma condição, a um povo mais ao norte da Europa, que tinha uma condição social e econômica que lhe abrigaram, lhe deram estrutura para que aqueles nórdicos ali fizessem dessa forma uma construção de um novo pensamento e de uma igreja. E as escolas, como a educação luterana, as escolas nas colonizações, onde esse povo posteriormente acabou, de certa forma, até sendo expulso da Europa, como os pomeranos vieram para cá expulso das suas terras, vieram para cá fazendo escola, tentando educar e tentando unir as comunidades, e tudo acontece em torno dessa comunidade. Sim. E isso trouxe prosperidade. Trouxe prosperidade e trouxe organização. É um povo extremamente organizado, e 99,9% disso é base da sua religião. Isso tem que ser salientado, porque tem uma história muito bonita, e nós não podemos esquecer que até pouco tempo se falava que o alemão, na verdade não é um alemão, nós temos um povo pomerano. A maior parte é pomerana. A maior parte é pomerana, e era mais ou menos como uma questão indígena, né? Muita gente hoje ainda não se reconhece índio. Pois é. E tem parentes muito próximos que têm sangue índio. E o povo se reconhecia como pomerano. Há pouco tempo se dizia que não tinha escrita, que não tinha cultura, e nada disso é verdade. Hoje sabemos por alguns pesquisadores
e grande contribuição, o Nilson Pins, ajudando no município, e não estamos falando de coisa muito longa, né? Não estamos falando de pouca coisa, pouco tempo. Então é importantíssimo esse momento aqui em Canguçu para reflexão sobre isso, da nossa igualdade, e isso nos coloca também em condição igualitária de ignorância e de reconhecimento de uma verdade suprema. Nós somos tão pequenos em torno do que conhecemos e próximo a uma verdade divina. Então é importante esse reconhecimento e reconhecer como os luteranos, as diferentes igrejas, as diferentes formas de ver Deus. E também salientar, que entendo importante, a questão da paz. Nós precisamos adorar ao que quiser, mas com paz. E não matando em nome de Deus. E não matando em nome de Deus. É verdade. Apenas para fazer um comentário acerca do que o Herbert falou anteriormente, eu acho que Constantino cometeu um erro pavoroso na medida em que eliminou a maioria dos evangelhos. Né? Os evangelhos ou evangelhos? Os evangelhos. Os evangelhos escritos? Os evangelhos escritos, né? Ele aprovou somente aquilo que servia para a teocracia do momento. Tá? Uma outra coisa que falasse e que eu acho muito interessante é a questão da santidade. Tá? E eu ouso afirmar que Deus não quer santos, mas corações arrependidos, com sinceridade. Tá? Comunitário, protestante, depois da gente ver essas pessoas falar, fica até difícil. Dê um exemplo de vida na fé. Tem que ter. Dê um exemplo de vida na fé. Eu sei que o senhor tem vários. Sim, participa de diretorias e faz... Isso, eu participei fui presidente da comunidade Nossa Senhora de Lourdes do Herval. Depois vim para a igreja luterana, não por descontentamento da igreja católica, eu sempre quando eu posso eu participo lá, porque meu avô foi doador do terreno, né, e meu pai, né, doador lá, e vim porque a participação era mais perto, tinha outras coisas que me atraía dentro do contexto que tinha os estudos bíblicos, a reunião de leigos, né? Nós tínhamos o coral na época, né? Que infelizmente depois com a saída do pastor um problema de voz se terminou, né? E o esporte que une bastante as igrejas também. Aí fui para lá, já em seguida fui presidente dos leigos da comunidade, fui presidente da comunidade, fui presidente do Distrito Sul 2 de leigos e exerço agora há vários anos, sempre na troca de presidente da paróquia ou vice. Então sempre estou envolvido dentro dos trabalhos da igreja. Né? Motivado pela fé. Motivado pela fé. Combatendo o bom combate de Paulo. Isso é verdade. Combate. Tá bom. E aí uma coisa que hoje os pastores lá estavam fazendo, cada um falando sobre uma parte do Pai Nosso, né? Até representando a Câmara, comentei um pouquinho ali de uma parte, né? Professor Cunha, vocês comentavam aí hoje até sobre a parte da política, essas coisas, né? Porque hoje se vê bastante dentro das redes sociais, ou coisas que a gente vê, né? O pastor lá falando que seja feita a vossa vontade. E a vontade, hoje em dia o ser humano está muito assim, que seja feita a minha vontade e não a dos outros, né? Porque cada um não vê o lado da irmandade, não vê o lado das pessoas que estão em volta. No sentido, né, um irmão, né, um vizinho. Então,
eu disse lá que eu quero que o Espírito Santo ilumine a todas as mentes e que nós possamos mais pensar que seja feita a vontade do Pai e nós seguir essa vontade e não ser só a nossa vontade. Com certeza. Herbert, dois pedidos. A tradução da Bíblia. Pecado pavoroso cometido por Martim Lutero. Ele fez para a língua alemã. Isso. Ele formatizou a língua alemã. Era Isso. uma confusão de dialetos. Né? Ele conseguiu menos uma das línguas. Então, foi quando traduziu do original grego e hebraico, os textos bíblicos, né? Diretamente para a língua do alemão. E é uma das traduções que até hoje, claro, pode ter também algum não traduzido assim 100%, né? Como toda tradução. Né? Mas a é a essência tradução está que ali. ainda está hoje sendo em uso, a tradução direto de Lutero, como ele como pessoa conseguiu fazer esse trabalho tão grandioso. E essa é uma das grandes coisas que eu gostei de ver. Já o professor Cunha falou do negócio do rico não entrar no reino do céu. Esse é um problema, né? Nós não podemos ter a Bíblia na mão e interpretar ali, né? Fazer uma linha assim, e dizer que tudo tem que acontecer A com mais B e C, se não houver uma interpretação correta, se não houver um intercâmbio dos textos todos, né? Os textos todos têm que combinar. Você sabe, a palavra-chave é hermenêutica. Hermenêutica. Até quem estuda os direitos né? tem que saber o que é hermenêutica. É a combinação, é o entendimento dos textos que tem que fechar em si e tem que ter, então, não tirar conclusões assim precipitadas. Por exemplo, o livro de Apocalipse, que temos aí o último, né? Que livro que é muito usado pelas igrejas assim chamadas evangélicas. Né? Fundamentalistas, principalmente. Então, dizem que tudo tem que ser conforme diz o texto textual aí. Professor, o senhor colocou aquela do rico não entrar no reino dos céus, entrar passar um camelo no fundo da agulha, né? Isso, Cristo quer dizer o seguinte, que quem confiar só na riqueza não vai receber o prêmio da herança social. Não que o rico não possa ter, mas ele se confia na sua riqueza, não é, vamos dizer, um caminho aberto para chegar ao céu. Como é que se chega ao céu? Simplesmente confiando no amor do Pai Celestial por nós. Então, este amor responde para nós, então, a salvação. Não o que cada um é rico, é inteligente, ou é isso e aquilo. Isso não o credencia diretamente para ser herdeiro do céu. E foi uma das grandes conquistas também de Lutero na Reforma, que conseguiu o justo virar por fé. Não que vai ter vida por ele gostar de querer chegar ao céu e por sua própria conta, né? E por diversas formas. O tamanho do seu arrependimento e a sinceridade da sua fé. Isso, e confiando no amor bondoso do Pai Celestial. Né? Isso aí, tá bom? Muito bem. Lutero foi punido severamente por ter traduzido a Bíblia, né? Foi excluído da igreja romana, né? Punido, excomungado. Excomungado. Outra coisa que Lutero trouxe e que foi para homenagear o ex-governador Olívio Dutra, espraiada no cristianismo, foi o culto plurimo, né? Sim. Porque antes de Lutero, o culto era feito com o sacerdote, o presidente do culto, virado de costas para a plateia tinha uma participação passiva, tá? Os cânticos eram feitos por um grupo seleto, às vezes somente pelo presidente do culto. Sim. E hoje, graças a Lutero, nós temos uma participação ativa da comunidade, plural da comunidade, não é? É verdade. Isso. Antes não existia isso, né? Claro. E era em latim ainda. E era em latim, para que ninguém entendesse. Era para que ninguém entendesse. Tá? Hoje, graças a Lutero, nós temos as chamadas verdades eternas, sempre tivemos. Né? E o Vaticano entendia que as verdades eternas não podiam ser ditas sem critério, porque isto poderia causar uma catástrofe universal, que nem assim hoje os governos escondem a existência dos UFOs, né? Dos objetos voadores não identificados, para não causar catástrofe. No entanto, não é bem assim. Tá? Bom, aí o que aconteceu? Graças à reforma de Lutero, hoje se sabe que
que as verdades eternas podem ser ditas às multidões, porque elas somente serão ouvidas e compreendidas por quem as ver e ouvir com os olhos e ouvidos da alma. O da fé. O da alma ou Da da fé. fé. Não pessoal, não é Não da pessoa pessoal, não é o dele. olho A fé que Deus visual. deu à pessoa. A fé que... Aquela compreensão sentida pela fé, Sim. tá? Na alma cristã. Professor Cunha. Não, mas não precisa parar o assunto, né? Não, mas ajuda. Eu só tava ficando meio, já tô ficando meio tenso, porque o horário Pois é. já nos chama a dar um encaminhamento, senão nós vamos ficar com as questões em aberto e a minha fala é só No início, uma fala de hora apoio. parece muito, né? É verdade. Agora nós estamos a 13 minutos Do final. encerramento do programa. É. Né? Que bom. E eu queria só salientar a respeito de tudo isso, de grandes nomes na história da humanidade que fizeram grandes revoluções, e muitas delas não foram armadas, muitas delas, ou quase todas, foram no campo intelectual, né? Então, Lutero está entre esses nomes, adequando cultura, adequando vivência, adequando realidades. E nós temos Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Os iluminados. Voltaire, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Buda, Krishna. Confúcio. Então, Lutero tem um lugar muito claro Entre os iluminados. nesse cenário, né? E isso, com certeza, faz com que pessoas que se interessem não só pelo mundo teológico, mas pelo mundo intelectual, também se posicionem buscando estudar e entender. Isso. Porque isso é fundamental. As pessoas que procuram entender não têm uma fé cega. Tem uma fé em busca da verdade, e aí que se faz o encontro da ciência com a fé. É verdade. Elas não são contrapostas, De forma alguma. mas precisa São chegar. fustigativas. Sim. Isso. Só que ele necessita chegar a um ponto. Necessita que isso evolua para que se chegue a um ponto de se pode descobrir que uma coisa não está contra a outra. Isso aí. Então minha existência se resolve não só pela fé, mas pela intelectualidade. Porque é isso que me aproxima de Deus. E acho que Tomás de Aquino, um dos que melhores fala sobre isso. Uma luz nas trevas, São Tomás de Aquino. Exatamente. Então, já vou encerrar minha participação, já falei demais, eu sou só o apoiador e eu acabo falando. É que o professor Cunha é formado em filosofia, Sim, entre outras campo dele, formações. certo? Então ele gosta do tema, né? Acabo me E expandindo. contribui. Isso aí. Eu só penso o seguinte, que a gente deve ter assim, a clareza de que a gente tem que permanecer sempre também humilde, né? Assim como foi o exemplo do próprio Lutero, que foi um alemão teimoso também, e muitas vezes, olha, que teimosia. Sabe que um fato, posso contar um fato dele? Que Claro. ele era então encarregado também de pastor e da universidade lá, e era o pastor responsável. Aí veio um rapazinho deprimido e se suicidou. A diretoria não queria que fosse sepultado lá, fosse esse. Ele conhecia o rapaz, sabia que era doente e precisava de apelo, de apoio e fazer tudo. E quando ele faleceu, ele se suicidou, ele mesmo tirou a sua insígnia de doutor em teologia, junto com esse guri, e sepultou ele sozinho naquele cemitério lá de Wittenberg. E uma marca está lá hoje, né? Mesmo que a diretoria, que nem o seu Silvio era da diretoria, era o presidente. Condenasse aquele ato. Não pode ser, esse suicidou, esse não faz parte daqui. Ele não mesmo, é filho de Deus. E quem vai julgá-lo pelos seus atos é o próprio Deus, não nós. Nós temos que ter o dever de ajudar a todos, e não julgar a todos. E jamais julgar alguém. Acho que tem que pegar um pouquinho essas diferenças, né? Não ser julgador, mas ser o anunciador da palavra de Deus. Esse que é o mais importante, né? Professor Cunha, gostei muito. Só tem essa parte muito forte nessa filosofia e no estudo assim aprimorado. Então há uma certa
aparentemente contradições. Porque contraditório, o ser humano sempre também. Sempre é contraditório. Então, mas no fundo, as coisas lá no fundo, quando chega diante de Deus, as coisas se esclarecem. As coisas ficam simples. Ficam sem que nós tenhamos as respostas todas assim prontas. Não tem resposta pronta. A gente tem que respeitar o amor de Deus para a humanidade. Então, esse é que é o melhor. Esse é o verdadeiro amém que ele dá, o amém. É assim mesmo. Mesmo que não entenda, né? Eu procuro entender. Muitos servos conseguiram chegar mais perto, outros não chegaram tanto, mas no fundo ninguém chega lá por sua própria conta, não. Ninguém é tão capaz de chegar por sua própria conta, por sua inteligência. O senhor é muito capaz também, professor, também, né? O senhor é muito capaz, mas a sua capacidade é um dom que Deus lhe deu para ser bem aplicado enquanto puder ser tudo aplicado aqui, mas não é uma condição sine qua non para chegar dentro da porta de Deus assim, dizer, eu quero entrar no céu, porque eu conheço isso aqui. Eu vou entrar porque Deus me ama, porque Deus gosta de mim, e por isso Ele abre as portas para mim. Essa foi a descoberta da reforma principal, né? Na prática, né? Não sei se Pastor Herbert Vailchá, concordo plenamente, sabe por quê? Um dia eu estava numa tempestade pavorosa na minha vida e pedi amor para Deus. Sabe o que ele me deu? Dezenas de pessoas para me ajudar. Eu custei a compreender por que ele tinha feito aquilo. Hoje eu agradeço no fundo da minha alma e do meu coração. Tá? Aproveitando isso, essa deixa, eu passava hoje na casa da minha mãe, uma velhinha com quase 80 anos, e ao referir que o entrevistado de hoje era o senhor, tá? Ela me disse assim, por favor, me dá um grande abraço, que aqui ela tem uma fã número 1. E rememorou uma história de mais de 20 anos que havia se passado, que com o tratamento que ela recebeu do amigo, ela passou, daquele momento em diante, a admirá-lo profundamente. Reverendo Pastor Herbert Vailchá, Paulo no luteranismo. Eu sou um admirador de Paulo. Sou católico, apostólico, romano. Sim, é um dos maiores apóstolos e que não fazia parte do grupo de Cristo. Sim. Do Senhor Jesus, né? Ele foi chamado fora dos 12, né? E aí, e se tornou, ele mesmo se dizia o menor, mas se tornou o maior. Porque ele teve a petulância, no sentido humano, dizendo petulância, ele teve chamar a atenção do próprio Pedro, que se achava o tal, né? Achava-se que... Sabe? Pedro, vem aqui, volta. O que tu quer? Que todo mundo seja judeu? Não. Tu que não é judeu e quer que os outros todos sejam judeus, que negócio é isso? Isso não é o Cristo para todos? O Cristo abre as portas para as nações. Essa é a pregação nossa, por isso que a gente sempre dá isso. Não sei se a gente acerta, né? A gente tenta acertar. É Cristo de fato para todos, é o lema que a nossa IELB tem, né? É um lema tão bonito, mas às vezes é só na teoria. E na prática é muito pouco vivida e também anunciada e pregada pelos próprios membros. Que pena, né? É pena isso, que isso acontece, mas o que vamos fazer? Acontece. A gente pede que as pessoas voltem para a verdadeira fé, que é aquela restaurada pelo servo Lutero, que nunca se achava o dono da verdade, ele nem era dono da verdade, ele apenas dizia, aqui está a palavra que combina com essa palavra, por isso é esse entendimento, temos que seguir isso aqui. É um caminho difícil sempre em nossa vida. E devemos a Paulo na toda a igreja do Ocidente, né? Sim. Não fora Paulo, sim. A igreja, ele justamente aqui no cegou nosso aquele igreja trabalho, primitiva, Pedro, a igreja, a cristandade. Cristandade. Paulo levou a cristandade para o Ocidente. Para o Ocidente. Isso, e pena que a gente não sabe a história do Oriente. A maior parte, eu sempre digo, nós somos minoria Ocidente, é minoria de povos. E lá não conseguiu a palavra de Cristo, não conseguiu penetrar. Como vimos aí, tem a expressão do Buda, de não sei de quê, mas que sabe, eles têm a mesma compreensão no fundo, os que lá vivem, creem nesse Senhor Deus, como nós dizemos o nosso Deus, que é o Senhor revelado na Bíblia, nosso Deus que é revelado na Bíblia. Mas eu tenho uma explicação para isso. Sim. Eu, quando estudei a teologia, aquele mundo é muito mais antigo que a Bíblia.
mas as verdades defendidas por eles são extremamente semelhantes com as verdades cristãs constantes na Escritura Sagrada. Ninguém duvida disso, é verdade. Essa Que é a a minha atividade, ideia. a ação, por exemplo, de espírito cristão desse povo é fora de série, né? Esses milhões e milhões, né? Alguns desviados também, alguns Hoje nós vamos mal fazer orientados também, né? Mal um orientados. encerramento diferente. Tá? Vereador Silvio, a sua despedida. Eu só resta me agradecer, doutor, por ter te lembrado da minha pessoa, para que sempre que eu possa contribuir para a sociedade, né, eu estou sempre pronto, professor. Com a minha humildade, com pouca coisa que eu sei, né, mas todo ser humano tem alguma serventia dentro desse mundo. Se eu não tivesse aqui no meu lugar é porque eu não tinha serventia para nada. Então eu me sinto feliz, né, e que Deus me colocou em algum lugar que eu possa servir para alguma coisa. Perfeito. Professor Cunha, sua despedida. Bom, Claudio, tivemos novamente um ótimo programa e, dentre outros programas, esse é um programa de mais de 2 horas, não vou nem falar em uma, É né? verdade. Porque começa as coisas a se estender e os assuntos que nós estamos propondo aqui são assuntos de alguns séculos. É pela simpatia, solidariedade ativa do nosso Do convidado. nosso de hoje. convidado. Então agradecemos muito a presença dele, os nossos ouvintes, um bom final de semana e vamos fazer um merchandisezinho para a feira. Nós temos uma feira aqui no município, 50 nós temos, anos do sindicato. nós rural temos de uma Rio Grande do base Sul. agrícola e é muito fácil falar, não dá certo, porque a feira não pega. Não pega porque falta alguém que pegue. Então a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Perfeito. Isso. Hoje, quem finaliza o programa com uma oração em favor da humanidade é o nosso convidado. Pois é. É uma honra a gente poder fazer isso, mas também é um dever, assim, que não tem descrição e não tem a descrição de valores, né? Quando a gente precisa, então, ser um servo humilde de Deus e dizer que este Deus, que é a razão de tudo e de todos, né? Que Ele nos oriente e que Ele nos proteja e nos guarde. Ou como nós encerramos com a chamada oração sacerdotal, é tão simples: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém. Então, Quarta-feira que vem, aqui novamente. Um grande abraço a todos.